Você já parou para pensar por que você tem peso? Por que é difícil empurrar uma geladeira, mas fácil empurrar um lápis? Por que a luz atravessa o universo sem esforço, mas você e eu não conseguimos? A resposta para essas perguntas aparentemente simples levou mais de 5 décadas para ser descoberta e exigiu a construção da máquina mais complexa já criada pela humanidade. E tudo começa com algo que os cientistas chamam de partícula de Deus. Mas antes de você imaginar algo místico ou religioso, deixa eu te contar a história real por trás dessa descoberta que mudou para sempre nossa compreensão sobre a realidade. O nome partícula de Deus pode soar dramático, mas a verdade é bem mais fascinante do que qualquer nome sensacionalista. Estamos falando do bóson de Higgs, uma das descobertas mais importantes e revolucionárias da física moderna. E aqui vai algo que vai literalmente virar sua cabeça. O espaço vazio não é vazio. E isso mesmo que você ouviu. Se você pegar uma caixa e tirar todo o ar, depois todos os átomos, toda a radiação, todas as partículas conhecidas, você não obtém o nada absoluto. Você obtém um lugar incrivelmente movimentado, cheio de atividade invisível. Essa descoberta não veio de um insight repentino. Foi o resultado de décadas de trabalho teórico, bilhões de dólares em tecnologia e milhares de cientistas ao redor do mundo colaborando no maior experimento científico já realizado. Então se prepara, porque nos próximos minutos você vai entender não apenas o que é o bóson de Higgs, mas por que sua existência era tão crucial, como o próprio tecido do espaço dá massa às coisas, porque levou quase 50 anos para encontrar essa partícula, e como sua descoberta confirmou uma das teorias mais elegantes e profundas da física moderna. Vamos começar do absoluto começo, porque para entender o bóson de Higgs, você precisa primeiro entender qual problema ele resolve. Por muito tempo, desde os tempos de Newton, as pessoas pensaram que a massa era apenas uma propriedade básica, fundamental dos objetos. Uma cadeira tem massa porque sim, ponto final. Era tratada como uma característica primitiva da matéria, da mesma forma que um objeto tem cor ou forma. Fim de papo. Mas a física não funciona assim. A física não aceita esse tipo de resposta circular. A física é sobre perguntar por quê, repetidamente, até chegar em algo fundamental. E quanto mais fundo os cientistas olhavam para a natureza da matéria, mais desconfortável essa resposta preguiçosa se tornava. Especialmente quando começamos a entender a natureza em suas menores escalas possíveis. Quando você dá zoom o suficiente no mundo, algo estranho acontece. As coisas param de parecer sólidas e começam a parecer com pura atividade. Pequenos pontos de energia, campos vibrantes, interações constantes, trocas frenéticas. Nessa imagem microscópica, a massa deixa de ser um dado adquirido e se torna um problema genuíno que precisa de explicação. Aqui está onde a história fica realmente interessante. No século XX, os físicos descobriram que o mundo não é feito de pequenas bolinhas sólidas, como imaginávamos. É feito de algo muito mais estranho e fascinante: campos. Um campo não é uma coisa que você pode segurar nas mãos. É mais como uma condição, uma propriedade que existe em todos os lugares do espaço. Pensa na temperatura de uma sala. Em cada ponto do espaço existe um valor de temperatura. A temperatura não é um objeto localizado, é um campo. Você não pergunta onde está a partícula da temperatura. Você pergunta, qual é a temperatura neste ponto específico do espaço? O vento é outro exemplo. Em cada ponto do céu, o ar tem uma velocidade e uma direção. Isso é um campo. Da mesma maneira, a física moderna descreve a natureza fundamental usando campos que existem em absolutamente todos os lugares, mesmo onde aparentemente não há nada. Existe um campo elétrico permeando todo o espaço. Existe um campo magnético. E existem muitos outros campos menos familiares, mas tão reais quanto esses. E aqui vem a reviravolta. Partículas, nessa visão moderna, não são pequenas contas sólidas flutuando no vazio. Elas são vibrações localizadas e concentradas desses campos, como ondulações na superfície de um lago. Uma ondulação não é uma coisa separada da água.
É um padrão de movimento da própria água, mas ela se comporta como se fosse um objeto distinto, movendo-se, espalhando-se, interagindo. Agora vem uma das pistas mais bonitas e intrigantes da natureza. A luz nos dá uma demonstração perfeita de quão estranho o universo realmente é. A luz tem energia, certo? Ela pode empurrar coisas, pode aquecer objetos, pode até carregar momento linear, aquela propriedade física que está relacionada ao movimento. Mas aqui está o detalhe bizarro. A luz não tem massa. Zero. Nada. Não importa quanta energia você jogue em um feixe de luz, ele sempre viaja na mesma velocidade, aproximadamente 300.000 km por segundo. Você não pode desacelerar a luz carregando-a com energia extra. Isso é profundamente estranho se você pensa que massa é apenas uma medida de quanta coisa existe. Agora contrasta isso com os elétrons. Os elétrons têm massa. Eles resistem a serem acelerados. Se você os empurra com uma força, eles respondem de forma lenta comparado com a luz. Eles têm inércia. Por que essa diferença fundamental? E aqui está o que torna isso um verdadeiro mistério. Tanto a luz quanto os elétrons são descritos por campos na física moderna. Ambos são excitações, vibrações de algo que está espalhado por todo o espaço. O fóton, a partícula de luz, é uma vibração do campo eletromagnético. O elétron é uma vibração do campo eletrônico. Então, por que diabos um se comporta como se fosse pesado e o outro como se fosse completamente sem peso? Essa questão literalmente assombrou físicos durante grande parte do século XX. E aqui está o problema que tornou tudo ainda mais frustrante. As equações matemáticas que descreviam lindamente as forças fundamentais da natureza, especialmente a força eletromagnética e a força nuclear fraca, pareciam funcionar perfeitamente apenas quando todas as partículas não tinham massa alguma. Quando os físicos tentavam adicionar massa manualmente às equações, algo terrível acontecia. As equações perdiam sua elegância matemática. Pior ainda, elas perdiam sua consistência interna. Começavam a dar resultados infinitos e absurdos. As previsões deixavam de fazer sentido. Era como se a matemática estivesse gritando: não! As partículas deveriam ser todas sem massa. Mas a natureza claramente não concordava com essas equações idealistas. Nós existimos. Você está assistindo esse vídeo. Mesas, cadeiras, planetas, estrelas. Tudo isso existe e tem massa. Algo fundamental tinha que ceder. Ou as equações estavam erradas, ou estávamos entendendo algo de forma profundamente equivocada. Para entender a solução brilhante que eventualmente surgiu, precisamos fazer um desvio aparentemente não relacionado e falar sobre simetria. Simetria é uma daquelas palavras que soa artística e abstrata, mas na física ela acaba sendo uma das ideias mais poderosas e práticas que existem. Um círculo é simétrico porque parece exatamente o mesmo, não importa como você o gire. Você pode rotacioná-lo 45 graus, 90 graus, 180 graus, e ele continua idêntico. As leis da física são simétricas num sentido profundo. Elas parecem as mesmas, não importa onde no universo você esteja, ou quando você realize um experimento. A física não muda se você está no Brasil ou em Marte, se você faz um experimento hoje ou daqui a 1000 anos. Essa simetria é incrivelmente poderosa porque ela restringe drasticamente o que é permitido acontecer. Se você exige que um sistema se comporte da mesma forma sob certas mudanças ou transformações, muitas possibilidades simplesmente desaparecem. Ficam proibidas pela simetria. Isso é ao mesmo tempo uma tremenda bênção e uma maldição ocasional. A bênção é clareza e simplicidade. A maldição é que, às vezes, a realidade não se encaixa perfeitamente na imagem mais simétrica possível. Deixa eu te dar um exemplo concreto e visual. Imagina um lápis perfeitamente equilibrado de pé na sua ponta. A situação é perfeitamente simétrica, em todas as direções horizontais. Não há razão preferencial para o lápis cair para a esquerda, direita, frente ou trás. Todas as direções são matematicamente equivalentes. Mas aqui está a pegadinha. O lápis nunca realmente fica de pé assim. Ele inevitavelmente cai. E quando cai,
Ele tem que escolher uma direção específica, quebrando completamente a simetria da situação original. As leis da física permitiam todas as direções igualmente, mas o resultado final não reflete isso. O lápis caído aponta numa direção específica. Essa ideia, chamada de quebra espontânea de simetria, acaba sendo absolutamente essencial para entender o bóson de Higgs. Aqui está outro exemplo que deixa isso ainda mais claro. Pensa numa paisagem com colinas suaves e vales. Imagina uma bola colocada exatamente no topo perfeitamente arredondado de uma colina. Geometricamente, essa posição é perfeitamente simétrica. Todas as direções descendo a colina são completamente equivalentes, mas qualquer perturbação microscópica, um sopro de vento, uma vibração mínima, e a bola começa a rolar. E ela tem que escolher um dos vales para rolar. Uma vez que a bola está descansando no fundo de um vale específico, a simetria se foi completamente. A situação agora tem uma direção preferencial, mas, e isso é crucial, a própria paisagem, a estrutura subjacente, era perfeitamente simétrica o tempo todo. A simetria está no estado final, não nas leis que o governam. Na física quântica de campos, os campos também têm paisagens assim. Não paisagens geográficas que você pode andar, mas paisagens de energia. Eles têm energia, e essa energia depende do valor que o campo assume em cada ponto do espaço. E aqui está uma regra fundamental da natureza. A natureza sempre prefere estados de baixa energia. É como a gravidade puxando coisas para baixo. Sistemas naturalmente se acomodam em seus estados de menor energia possível. Da mesma forma que uma bola prefere o fundo de um vale em vez do topo de uma colina, o estado de menor energia de um campo é chamado de seu estado de vácuo. Essa palavra vácuo é tremendamente enganadora porque ela não significa nada absoluto. Ela significa a configuração mais calma, mais estável, de menor energia possível do campo. E aqui está a parte que vai fritar sua mente. O próprio espaço, todo o espaço do universo, está constantemente imerso nesses estados de vácuo dos campos. Como o ar enche invisivelmente uma sala, esses campos em seus estados de vácuo preenchem absolutamente todo o espaço. Se isso soa estranho e abstrato, volta para o exemplo da temperatura por um segundo. O zero absoluto, a menor temperatura teoricamente possível, é um caso muito especial e extremo. Na realidade prática, a temperatura mais baixa disponível em qualquer situação real não é zero. Uma sala se estabiliza em alguma temperatura ambiente. Essa temperatura não é causada por um objeto particular dentro da sala. É simplesmente a condição de fundo, o estado estável natural da sala. Agora imagina partículas se movendo através de um espaço preenchido, assim por um campo em seu estado de vácuo. Algumas perturbações, algumas partículas, passam através desse fundo quase sem perceber sua presença. Elas mal interagem com o campo de fundo. Outras partículas interagem fortemente, intensamente com esse campo de vácuo. Que essa interação causa resistência. Essa luta constante contra o campo de fundo aparece fisicamente como inércia, como massa. Uma das minhas formas favoritas de visualizar isso, embora seja apenas uma metáfora imperfeita, é imaginar uma sala lotada de pessoas em pé conversando. A sala está completamente cheia. Agora imagina duas pessoas diferentes tentando atravessar essa sala. Uma pessoa é alguém que absolutamente ninguém conhece. Um completo desconhecido. Essa pessoa pode simplesmente andar em linha reta através da multidão sem muito problema. As pessoas dão um passo de lado, deixam ela passar e pronto. Mas agora imagina que uma celebridade mundial tenta atravessar a mesma sala. Imediatamente as pessoas reconhecem, se viram, se aglomeram ao redor, pedem autógrafos, querem tirar selfies, bloqueiam o caminho. A celebridade tem que empurrar, se desculpar, negociar sua passagem. Move-se muito, muito mais devagar. À distância, observando de fora, pareceria que a celebridade tem literalmente mais massa, mais dificuldade em se mover através do ambiente. O ponto crucial aqui é que nada físico foi adicionado à celebridade. Ela não está carregando peso extra.
A diferença inteira vem da interação com o ambiente, com as outras pessoas na sala. A massa aparente emerge da interação, não de uma propriedade intrínseca. Na física, a massa pode surgir exatamente da mesma maneira. E essa foi a proposta revolucionária feita independentemente por Peter Higgs, François Englert, Robert Brodt e alguns outros físicos teóricos em 1964. A massa não é algo armazenado dentro de uma partícula como moedas guardadas num bolso. A massa é algo que emerge, que aparece, da forma como a partícula interage com um campo que já está lá, permeando silenciosamente todo o espaço do universo. Essa ideia resolve o velho problema de forma incrivelmente elegante. As equações fundamentais da física podem permanecer perfeitamente simétricas e bonitas. Os campos podem se comportar bem matematicamente. E ainda assim, as partículas podem acabar com massa, porque o vácuo em si, o próprio espaço vazio, não é vazio, não é zero, não é trivial. Ele está em um estado especial, um estado onde a simetria foi quebrada. Pensa naquela bola na paisagem de novo. A paisagem em si, as leis da física são perfeitamente simétricas, mas a bola está descansando em um vale específico. O estado de vácuo do universo é assim. As leis são simétricas, mas o estado em que o universo se encontra não é. Esse campo especial que preenche todo o espaço ficou conhecido como o campo de Higgs. E aqui está como ele funciona. Certas partículas interagem com o campo de Higgs. Quanto mais forte a interação, mais arrastada a partícula é ao tentar se mover através dele. E, portanto, mais massa ela parece ter. Os quarks, as partículas fundamentais que compõem prótons e nêutrons, interagem fortemente com o campo de Higgs. Por isso, eles têm massas relativamente grandes no mundo subatômico. Os elétrons interagem mais fracamente com o campo de Higgs. Por isso, sua massa é muito menor, cerca de 2000 vezes menor que a de um próton. E os fótons, as partículas de luz, simplesmente não interagem com o campo de Higgs de jeito nenhum. Zero interação. Por isso eles não têm massa e viajam na velocidade máxima permitida pelo universo. Essa é uma solução absolutamente linda. Ela explica por que diferentes partículas têm massas diferentes, sem adicionar complicações arbitrárias às equações. A diferença vem naturalmente da força da interação de cada partícula com um campo universal. Mas aqui está o ponto crucial que muita gente perde. Se existe um campo permeando todo o espaço, esse campo também pode vibrar. Assim como a superfície de um lago pode ter ondulações mesmo quando está geralmente calma. Um campo quântico pode ter pequenas perturbações, pequenas excitações ao redor de seu valor estável de vácuo. E aqui está uma regra absolutamente geral e universal na física moderna, sem exceções. Toda partícula que você já ouviu falar é uma vibração de um campo. Literalmente todas. O elétron é uma vibração do campo eletrônico. O fóton é uma vibração do campo eletromagnético. Os quarks são vibrações de campos de quarks. E o campo de Higgs não é diferente. Ele também pode vibrar. Essa vibração do campo de Higgs é o que chamamos de bóson de Higgs. É a partícula física, detectável, que corresponde a uma perturbação no campo de Higgs. Se o campo existe, sua partícula associada também deve existir. Não é opcional. É uma consequência matemática inevitável da teoria. Mas aqui está o grande problema que tornou a busca pelo bóson de Higgs tão desafiadora. Essa partícula é muito diferente das partículas comuns que conhecemos. A maioria das partículas, elétrons, fótons, até prótons, existem de forma relativamente estável. Elas podem viajar longas distâncias, formar feixes, deixar rastros em detectores. Você pode estudá-las com relativa calma. O bóson de Higgs não é assim. Ele é absurdamente pesado para uma partícula fundamental. Sua massa é cerca de 133 vezes a massa de um próton. Isso é enorme no mundo subatômico. E ele é tremendamente instável. Sua vida útil é incrivelmente curta, cerca de 1,6 vezes 10 elevado a menos 22 segundos. Ele aparece e desaparece tão rápido que literalmente não tem tempo de deixar qualquer rastro direto.
Por que ele é tão pesado e instável? A resposta está novamente na paisagem de energia. Lembra da bola no vale? A vibração do campo de Higgs corresponde a empurrar o campo para longe de seu valor de vácuo estável. Isso custa energia. E o campo de Higgs está em um vale muito íngreme. A paisagem de energia ao redor do ponto de vácuo tem uma curvatura forte. Quando os físicos falam sobre a curvatura ou rigidez da paisagem de energia, eles estão realmente usando cálculo avançado, falando sobre segundas derivadas de funções de energia. Mas você não precisa saber a matemática para entender a ideia básica. Pensa em esticar uma mola. Uma mola muito dura resiste fortemente a qualquer deslocamento. Uma mola frouxa se estica facilmente. A rigidez da paisagem de energia te diz o quanto o sistema resiste à mudança. O campo de Higgs está em um vale extremamente rígido. É por isso que sua vibração, o bóson de Higgs, é pesado e difícil de produzir. Para fazer o campo vibrar significativamente, você precisa concentrar uma quantidade absurda de energia em uma região minúscula do espaço. Na maioria das vezes, nas condições normais do universo, isso simplesmente não acontece. Então, como você cria um bóson de Higgs? Você precisa de energias extremas. E a única forma de conseguir essas energias é construindo aceleradores de partículas gigantescos. Não porque os físicos gostam de gastar bilhões de dólares em máquinas colossais, mas porque simplesmente não há outra maneira de perturbar o campo de Higgs o suficiente para fazer sua partícula aparecer. Aqui entra uma das ideias mais bonitas da física moderna. Energia e massa estão fundamentalmente relacionadas. A equação mais famosa da física, I igual m vezes c ao quadrado, te diz isso. Energia pode se transformar em massa, e massa pode se transformar em energia. Não é mágica, é contabilidade cuidadosa. Quando duas partículas colidem em altíssima velocidade, carregando energia cinética enorme, essa energia pode se reorganizar temporariamente em outras formas. Pode criar novas partículas que não existiam antes, desde que a energia total seja conservada. É como pegar dinheiro de uma conta e depositar em outra. O total não muda, mas a distribuição sim. Então você pega prótons, acelera eles até velocidades absurdas e esmaga eles uns contra os outros. A energia concentrada nesse ponto de colisão é tão grande que pode, ocasionalmente, criar um bóson de Higgs. Brevemente, por uma fração infinitesimal de segundo. Mas detectar essa partícula é outro desafio monumental. Como eu disse, o bóson de Higgs não vive tempo suficiente para deixar um rastro limpo. Ele decai, se transforma, quase instantaneamente, em outras partículas mais leves. Então, o que os físicos realmente observam não é o bóson de Higgs diretamente, mas os produtos de seu decaimento voando para longe do ponto de colisão em padrões muito específicos. É como tentar detectar um fantasma que desaparece imediatamente, mas deixa para trás uma sala bagunçada de uma forma muito particular. Você nunca vê o fantasma, mas vê o padrão de bagunça que só esse fantasma específico poderia criar. E aqui é onde a estatística se torna absolutamente crucial. Uma única colisão não prova absolutamente nada. A natureza, especialmente em escalas quânticas, é incrivelmente barulhenta. Muitos processos diferentes podem produzir resultados parecidos. Partículas podem aparecer de formas inesperadas. Flutuações quânticas aleatórias acontecem o tempo todo. Para ter confiança real de que você encontrou algo genuíno, você precisa observar bilhões, literalmente bilhões, de eventos e procurar por um padrão estatístico que aparece com frequência significativamente maior do que o puro acaso permitiria. É como procurar um sinal fraco em meio a um ruído ensurdecedor. No LHC, o maior e mais potente acelerador de partículas do mundo, eles colidem feixes contendo cerca de 500 trilhões de prótons à velocidade próxima da luz. Esses feixes se cruzam cerca de 40 milhões de vezes por segundo. E mesmo assim, em apenas uma fração minúscula dessas colisões, algo interessante relacionado ao bóson de Higgs acontece. Os detectores ao redor do ponto de colisão são obras-primas tecnológicas.
Eles têm que registrar o que acontece em cada colisão com precisão inconcebível. Cada detector tem cerca de 100 milhões de sensores individuais. A quantidade de dados gerados é tão absurda que eles têm que filtrar e jogar fora 99,99% dos dados imediatamente, mantendo apenas os eventos que parecem minimamente interessantes. E é aqui que quero fazer uma pausa para dizer algo importante sobre como a ciência realmente funciona. A descoberta de partículas raramente é um momento dramático tipo filme, onde alguém olha para uma tela, vê algo óbvio e grita: "Eureka, encontramos!" Isso é Hollywood, não realidade. Na ciência real, descobertas são geralmente uma acumulação lenta, cuidadosa, meticulosa de evidências ao longo de meses ou anos. Um pequeno excesso estatístico aqui. Um padrão consistente ali. Concordância entre diferentes métodos de detecção. Confirmação por equipes independentes usando detectores diferentes. Só quando todos esses pedaços se alinham, quando a evidência acumulada se torna esmagadora, é que os cientistas começam a confiar que realmente encontraram algo novo. No caso do bóson de Higgs, os primeiros sinais intrigantes começaram a aparecer em 2011. Havia um pequeno excesso de eventos em uma faixa de energia específica, ao redor de 125 gigaelectronvolts, mas não era conclusivo. Podia ser apenas flutuação estatística. Precisava de mais dados, mais colisões, mais análise. Ao longo de 2012, a evidência foi se acumulando. 2 detectores independentes no LHC, chamados Atlas e CMS, estavam vendo o mesmo excesso, na mesma energia. A probabilidade de ser apenas coincidência estava caindo. Os padrões de decaimento que estavam observando correspondiam às previsões teóricas de como um bóson de Higgs deveria se comportar. Finalmente, em 4 de julho de 2012, em um seminário histórico no CERN, a organização que opera o LHC, os físicos anunciaram uma descoberta monumental. Haviam observado uma nova partícula com massa de aproximadamente 125 gigaelectronvolts, consistente com as propriedades do bóson de Higgs. A significância estatística havia cruzado o limite que os físicos de partículas exigem, o chamado 5 sigma, que significa que a probabilidade de ser apenas flutuação aleatória era menor que 1 em 3,5 milhões. Mas mesmo então havia cautela. Haviam encontrado uma nova partícula, sim, mas era realmente o bóson de Higgs? Tinha as propriedades certas? Se comportava como previsto? Levou mais um ano de análise cuidadosa, confirmando as propriedades da partícula. Como ela decai, quais partículas produz, como interage, antes que a comunidade científica estivesse confortável em declarar: sim, isso é de fato o bóson de Higgs. Em 2013, Peter Higgs e François Englert foram laureados com o Prêmio Nobel de Física. Infelizmente, Robert Brodt, que havia trabalhado com Englert na teoria original, havia falecido em 2011 e o Nobel não é concedido postumamente. Foram 49 anos entre a teoria original de 1964 e o Nobel de 2013. Quase meio século de espera. Agora, aqui é importante fazer uma pausa e falar sobre o que essa descoberta realmente significa, porque existe muita confusão e até exagero sobre o papel do bóson de Higgs no universo. Primeiro, o nome partícula de Deus é terrível e a maioria dos físicos odeia esse nome. Ele vem de um livro de 1993, escrito pelo físico Leon Lederman, chamado The God Particle. Na verdade, Lederman queria chamá-lo de The Goddamn Particle, porque era tão difícil de encontrar, mas o editor achou o nome blasfemo demais e mudou para God Particle. O nome pegou no público, mas criou muita confusão. O próprio Peter Higgs disse que não gosta do nome. É sensacionalista. Sugere algo místico ou fundamental em um sentido religioso ou filosófico, e isso está completamente errado. O bóson de Higgs não é sagrado, não é divino, não é o fundamento final de tudo. O que torna o bóson de Higgs genuinamente fascinante não é misticismo, é mecanismo, é engenharia do universo.
Ele resolve um problema técnico específico de uma forma elegante e matematicamente consistente. Permite que partículas fundamentais tenham massa sem destruir as delicadas simetrias, que fazem a teoria quântica de campos funcionar. Segundo ponto importante, o campo de Higgs não é responsável por toda a massa no universo, nem de longe. Esse é outro equívoco enorme. A maior parte da massa da matéria comum, de você, de mim, de mesas, planetas, estrelas, não vem do campo de Higgs. Deixa eu explicar. Um próton, por exemplo, é feito de 3 quarks mantidos juntos pela força nuclear forte. Os quarks individuais têm massa, que vem da interação com o campo de Higgs, sim, mas os 3 quarks dentro de um próton somam apenas cerca de 1% da massa total do próton. Os outros 99% vêm da energia absurda armazenada no movimento frenético desses quarks e nos gluons, as partículas que carregam a força forte que os mantém unidos. Então, o campo de Higgs dá massa aos quarks fundamentais e aos elétrons. Mas a maior parte da massa que você experiencia no dia a dia vem de outros efeitos completamente diferentes, relacionados à força forte. O campo de Higgs desempenha um papel crucial, absolutamente essencial, mas ele não é toda a história. É uma peça necessária de um quebra-cabeça muito maior. E isso nos leva a um ponto que acho fundamental entender sobre física e ciência em geral. Cada resposta que encontramos abre novas perguntas. A descoberta do bóson de Higgs não fechou um capítulo, abriu vários novos. Por exemplo, por que o campo de Higgs tem exatamente a força que tem? Por que ele se estabiliza no valor específico de vácuo que observamos? Se fosse um pouco diferente, mesmo apenas alguns % diferente, o universo seria radicalmente diferente. Átomos poderiam não se formar, a química poderia não funcionar, estrelas poderiam não existir ou queimar de formas completamente diferentes. Por que nosso universo tem os valores precisos que permitem complexidade, estrutura, vida? A física não responde essas perguntas invocando propósito ou design. Ela simplesmente e honestamente admite. Ainda não sabemos, e essa honestidade é essencial, é o que mantém a ciência saudável. Outra pergunta profunda. Por que diferentes partículas interagem com o campo de Higgs de formas tão diferentes? Por que um quark top interage fortemente e tem massa enorme, enquanto um elétron interage fracamente e tem massa minúscula? E um fóton não interage de jeito nenhum? Essas diferenças estão embutidas no modelo padrão da física de partículas, mas não são explicadas por ele. São observadas, medidas, codificadas nas equações, mas a razão fundamental ainda é mistério. E existem problemas muito maiores também. A gravidade, por exemplo, não se encaixa confortavelmente nesse framework de teoria quântica de campos. Temos a relatividade geral de Einstein, que descreve gravidade lindamente em escalas grandes. E temos a mecânica quântica que descreve partículas lindamente em escalas pequenas. Mas unificar as duas em uma teoria consistente continua sendo um dos maiores desafios não resolvidos da física. E tem a matéria escura. Observações astronômicas indicam que cerca de 85% da massa do universo é de um tipo de matéria que não interage com luz de forma alguma. Não sabemos o que é. Não detectamos diretamente ainda. Pode ser partículas exóticas que nem conhecemos. Pode interagir com o campo de Higgs de formas estranhas. Ou pode não interagir. Simplesmente não sabemos. E além da matéria escura, tem a energia escura, uma força misteriosa que está acelerando a expansão do universo. Representa cerca de 68% do conteúdo total de energia do universo. Não fazemos ideia do que é. Então, se você está procurando por uma teoria final, um pacote arrumado que explica tudo amarrado com uma fita bonita, você vai ficar desapontado. A física não funciona dessa maneira. Provavelmente nunca vai funcionar. Ela constrói andaimes. Algumas partes são robustas e confiáveis, outras são claramente provisórias. Tudo está sujeito a revisão, refinamento, às vezes até revolução completa. Mas isso não é um fracasso da física. É uma força tremenda. Significa que a física permanece viva, dinâmica em evolução. Sempre haverá mais para descobrir,
Sempre haverá novos mistérios emergindo das respostas que encontramos. Então, o que você realmente deve tirar de toda essa história sobre o bóson de Higgs? Não é memorizar o nome de uma partícula. Não é os detalhes técnicos de um detector gigante. É uma maneira completamente nova de pensar sobre a realidade. Quando você empurra uma mesa e sente resistência, você não está simplesmente lidando com matéria sólida. Você está experienciando o resultado de interações incrivelmente complexas entre campos quânticos que permeiam todo o espaço. A sensação de solidez, de peso, de inércia, tudo isso emerge de partículas fundamentais interagindo com o campo de Higgs e outros campos, criando padrões que nossos cérebros interpretam como objetos sólidos. Quando você ouve que algo existe em todos os lugares no espaço, não imagine uma substância física espalhada como tinta. Imagine uma condição, uma propriedade, um potencial. Como a temperatura permeia uma sala, os campos quânticos permeiam o cosmos. Quando você encontra um conceito ou objeto misterioso na física, não pergunte "o que é isso?" em um sentido absoluto. Pergunte: que problema isso resolve? Que previsões permite? Como se conecta com outras coisas que entendemos? A física moderna não é sobre substâncias isoladas, é sobre relações, interações, processos. E talvez a lição mais importante de todas: fique confortável com não saber tudo. Fique confortável com incerteza, com mistério, com confusão. Porque a confusão não é o inimigo da compreensão. É frequentemente o começo dela. A natureza é sutil, intricada, às vezes contra-intuitiva. Mas ela não é maliciosa. Ela não está tentando nos enganar. Se você faz perguntas claras, bem formuladas e ouve com atenção total as respostas, através de experimentos, observações, matemática, ela te dirá como funciona. Não tudo de uma vez, não sem esforço tremendo. Mas ela responde. O campo de Higgs e sua partícula associada são um exemplo perfeito disso. Levou décadas de trabalho teórico para formular a pergunta certa. Levou décadas mais e bilhões de dólares para construir as ferramentas capazes de responder. Levou anos de análise cuidadosa para interpretar os resultados. Mas, eventualmente, a natureza revelou seu segredo. E agora sabemos algo profundo e belo sobre a realidade. O espaço não é vazio. Ele está cheio de possibilidades, de campos em estados de vácuo, de potenciais esperando para serem perturbados. A massa que sentimos, que nos ancora à Terra, que torna a matéria real e tangível, não é uma propriedade primitiva e inexplicável. É uma consequência emergente de como partículas fundamentais dançam através desses campos invisíveis. E aqui está algo que acho profundamente reconfortante. Essa descoberta não diminui a realidade, não torna o mundo menos especial ou menos maravilhoso. Se algo, torna tudo mais incrível, porque agora quando você olha para suas próprias mãos, você sabe que elas são feitas de partículas fundamentais, nadando através de campos quânticos, interagindo de formas precisas e elegantes que a matemática pode descrever, mas que continuam quase mágicas na prática. Você é feito de quarks e elétrons, que ganharam massa interagindo com um campo que preenche todo o universo. Esses quarks estão presos em prótons e nêutrons, por forças tão poderosas que a maior parte de sua massa vem da pura energia dessa ligação. Esses prótons e nêutrons formam núcleos atômicos. Esses núcleos atraem elétrons por força eletromagnética, criando átomos. Esses átomos se ligam em moléculas através de dança quântica de elétrons. E trilhões dessas moléculas se organizam em células, tecidos, órgãos, você. Cada camada dessa hierarquia, de campos a partículas, de partículas a átomos, de átomos a moléculas, de moléculas à vida, emerge da camada anterior através de princípios físicos que estamos começando a entender. E o campo de Higgs é um pedaço crucial, embora não único, dessa história incrível. Mas a história está longe de terminar. O modelo padrão da física de partículas, que inclui o mecanismo de Higgs, é nossa melhor descrição atual da realidade fundamental. É testado e confirmado com precisão absurda, mas sabemos que não pode ser a história completa. Há pedaços faltando, há perguntas sem resposta.
Físicos ao redor do mundo continuam fazendo experimentos no LHC e outros aceleradores, procurando por sinais de física além do modelo padrão, procurando por partículas de matéria escura, procurando por assimetrias sutis que poderiam explicar por que existe mais matéria que antimatéria no universo, procurando por evidências de dimensões extras do espaço, procurando por qualquer pista que aponte para a próxima camada de compreensão. E essa busca contínua, essa curiosidade insaciável sobre como o universo realmente funciona, é o que mantém a física viva e vibrante. Não estamos procurando por respostas finais, estamos procurando por melhores perguntas.